Pra quem não lembra um pouco de Varginha, você fala um pouco pra gente desse caso. Porque todo mundo, Varginha, mas você chega em Varginha, tem um ET enorme lá na frente, né? Um ET assim, né? A suposta imagem também que virou. Algumas praças têm uma escultura virou ponto turístico do ET. O pessoal vai lá tirar foto. Sim. No ponto de ônibus parece um OVNI e tem uma caixa d'água também em formato de disco voador. Foi em 90 e pouco, Varginha. Foi em janeiro de 96. Nos primeiros dias de janeiro já tinha alguns relatos, né, a respeito de Varginha. E o que aconteceu lá? De 19 para 20 de janeiro caiu um objeto voador não identificado e a partir do dia 20 de manhã já começaram as capturas de criaturas e posteriormente até o resgate da nave que caiu, não em Varginha, mas numa cidade vizinha lá. E aí a primeira captura ela foi feita entre 10h30 e 11 horas pelo Corpo de Bombeiros num barranco que ficava ali no Jardim Andere. Isso ninguém conseguiu fotografar, etc. Então, na época, 96, baixo, não tinha celular. Se fosse hoje... Esquece, tava até no TikTok. Já tava no TikTok, gente tirando selfie com o ET e tudo mais, né? Com a criatura lá. Então, a primeira captura foi o bombeiro. Isso eles receberam uma ligação de civis e estavam acordando ali, andando. Aí tinha umas crianças tentando jogar pedra na criatura. A criatura foi descendo. Tinha uma mata aqui, ó, embaixo. A criatura se sentiu acuada, por exemplo. Será alguma coisa do tipo? Como caiu a nave e havia um buraco, as criaturas se refugiaram ao longo ali dessa mata. Que é a mata do vovozinho, que eles falam. E aí a primeira captura foi nesse barranco, no Jardim Andere, pela manhã. À tarde, o que aconteceu? Aquelas meninas lá, a Liliane, a Kátia e a Valquíria, né, bem conhecidas, elas... Isso é bastante material sobre Varginha. Aqui é tudo sobre Varginha. Essas meninas aqui, ó, Liliane, a Kátia, aliás... Liliane, Kátia e Valquíria. Essas duas aqui são irmãs, essa aqui é amiga. Elas foram fazer uma faxina doméstica e aí resolveram voltar e cortar por um terreno baldio, que era esse terreno que chama de trio lá em Minas, chama de trio. Um trio, Como o bairro estava em construção ainda, elas cortaram pelo caminho e viram agachadinho no canto do muro uma dessas criaturas. Aí ficaram com muito medo. Lógico. A criatura seria essa daqui. Nossa. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Isso aqui é um desenho que foi feito na época com base nas descrições das meninas. E essas meninas, você teve a oportunidade de conversar com elas pessoalmente e tal? Sim. Nós estivemos lá durante vários anos pesquisando. Continuo pesquisando até hoje. A criatura estava viva quando elas viram? Estava viva. Só que elas ficaram com muito medo, saíram correndo. Foram para casa, aí chegaram em casa chorando, né? A Liliane, né? A Valquíria, que era mais nova. E aí a dona Luísa, deixa eu ver aqui. Essa aqui é a dona Luísa, que é a mãe dessas duas. Voltou ao local junto com a Kátia, que era mais velha. Chegando no local, a criatura já não estava mais. Essa criatura aqui não estava mais. Aí ela sentiu um cheiro de amoníaco, alguma coisa assim bem forte, e viu as pegadas no chão da criatura. E era pegada grande? Pegada grande com 2 dedos, como se fosse 2 charutos assim, compridos. E eram tipo, como tá aqui, ó, um pezão, e na mão 3 dedos, né? Isso aqui foi outras pessoas que depois relataram. Era marrom, escura. E tinha uma espécie de óleo no corpo, como se tivesse untado. Por isso que aí tá meio um desenho meio molhado. Como se tivesse molhado. Tinha umas veias sobressaltadas no pescoço e os olhos vermelhos e 3 protuberâncias na cabeça, que não eram chifres, né? O pessoal fala, chifre, mas eram uns calombinhos na cabeça. E aí o tipo de pele, até desculpa te cortar, o tipo de pele dava pra ver de longe? Tipo, tinha uma pele mais porosa, não dava pra identificar? Não, assim, com relação à pele, não tenho detalhes para falar, né? Mas dizem que eram assim, não tinha roupa, né? Estava totalmente nu essas criaturas.
e que tinha esse negócio visguento no corpo. No corpo. Que poderia ser até uma proteção em função dessas criaturas estarem fora do ambiente da nave, que foi atingida lá pelos americanos. E hoje, por exemplo, a gente sabe do envolvimento americano na Unicamp, porque 2 criaturas foram levadas para lá, e um controlador de voo, ex-controlador de voo, Marcos Félix, ele veio numa live, num canal aéreo, falar que naquele dia 20 de janeiro, ele estava na torre de controle, de serviço, quando o chefe dele adentrou no recinto. Não era comum o superior dele entrar, mas aí ele entrou e falou, olha, tá entrando uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana aí, deixa passar, porque o procedimento você tem que ter um documento, você tem que ter um avoen, que é um documento autorizando com alguns dias de antecedência, porque nenhuma aeronave militar de outro país pode entrar no espaço aéreo brasileiro sem autorização. Só que não tinha. Só que aí o chefe entrou e falou, olha, deixa passar, depois vem o documento. Nunca veio. Mas provavelmente para não ficar nenhum registro. É lógico que se a aeronave entrou, uma aeronave militar norte-americana, um C-17, inclusive na época, ela foi para Campinas. Eu tenho a foto, que isso aqui foi pessoas que me mandaram na época, era esse avião aí, um C-17, cabe até 77 toneladas dentro dele. Muita coisa. Caberia uma aeronave aí pequenininha, né, que era em formato de charuto e tal, e mais alguns caixõezinhos com as criaturas, seja viva, seja morta. Então, o que aconteceu? Para onde que ia essa aeronave americana? Para Campinas. De Campinas já estava esperando 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira para levar esses americanos até Varginha. Então tinha já todo esse circuito, esse roteiro, essa logística preparada aí para se colocar em funcionamento. Voltando lá, depois que as meninas viram, foi feito algumas operações de captura pelo Exército, pela Escola de Sargento das Armas em Três Corações, e também foi feito capturas pela Polícia Militar, que foi o Marco Lixerez, aquele que veio a falecer, né? Que essas meninas procuraram ajuda de quem no momento que elas viram isso? O Marco Lixerez era esse cara aqui, que tá aí, a família dele afirma, né, que ele... Morreu infectado, jovem, né? Dá pra ver. Tinha 23 anos. Ô, louco. 23 anos, era da P2, né, que é da inteligência da Polícia Militar. E ele veio morrer em circunstâncias bem estranhas, né? O que se sabe é que ele pegou a criatura com a mão limpa e enquanto eles remanejaram essa criatura para o hospital regional, para o pronto-socorro inicialmente, e depois para uma ala que estava separada lá, ele sofreu um arranhão na axila que chegou a rasgar, inclusive, a camisa dele. Isso depois virou... Sem luva, sem nada, simplesmente sem nada, pegou a criatura, botou no colo aqui, ó, e levou no banco de trás. Corajoso, hein? O Eric Lopes, que era o companheiro dele dirigindo, tá vivo até hoje, mas não fala de jeito nenhum, não fala sobre o assunto. Deve ter sido orientado pela própria corporação da Polícia Militar, né? A não falar, senão ele vai sofrer sanções fortes ali. Sim. E esse cidadão aqui, o Marco Lixerez, esse PM, ele veio a falecer. Algum tempo depois, deu uma espécie de um como se fosse um cisto, um pelo encravado. Aí tentaram coisa, aí depois foi piorando. Aí ele internou e aí veio a óbito rapidinho. Antes dele falecer, ele chegou a comentar com o Dr. Cesário, que tratou dele, que ele tinha participado dessa captura dessa criatura. O Dr. Cesário chegou a falar isso num programa de TV de estrangeiro, da Argentina, se não me falha a memória. E aí depois ele desmentiu, falou que não tinha falado, mas é porque os caras ficaram gravando direto e ele soltou uma coisa que não podia falar. Entendi. E aí
eles acabaram publicando isso lá. E aí depois ele tentou desmentir. Hoje ele não quer nem falar nesse assunto por conta dessa bagunça que deu. Os militares, eles tentam acobertar de qualquer forma. Então eles deram várias explicações, falando que a criatura era um mudinho, que era um cidadão varginhense, que às vezes fica agachado. Todo mundo História conhece. Pra mãe dormir. Isso aí com certeza não é. O Major Causa do Exército Brasileiro, da ESA, numa oportunidade ele deu um depoimento por uma televisão e falou que era um casal de anões grávido que eles levaram, que o caminhão do exército, como estava chovendo muito, deu carona para o casal de anão grávido e eles levaram para o hospital. O pessoal confundiu que eram os ETs. Sim. Né, então, assim, isso tá na internet, entendeu? O depoimento dele. Então, assim, tem uma série de coisas ridículas do acobertamento militar em cima do caso do Varginha. Hoje o que a gente sabe é que as peças do quebra-cabeça estão vindo pouco a pouco. Então a gente teve informações de enfermeiras que trabalharam com o Badam Palhares na Unicamp e o Badam Palhares tratou de uma criatura viva e uma morta, que os americanos depois levaram elas embora, que as naves apareceram na Unicamp à noite, onde no prédio, no FC, IFCH lá de Campinas. Onde a criatura ficou a maior parte do tempo, então a nave ficava ali sobrevoando. Tentaram fazer hemograma da criatura e pifou as 2 máquinas de hemograma que tinha na Unicamp. Os americanos trouxeram mais 2 máquinas e substituíram, sendo que eles colocaram o mesmo número de série para não ter assim um questionamento posterior. Sim. Além disso, eles trocaram o microscópio, todo o maquinário, né? Ficou tudo novinho no departamento da doutora Fátima, que foi uma das mais envolvidas enquanto essas criaturas ficaram lá. E foi exigido o sigilo, né, por parte dos americanos e da própria instituição ali da Unicamp, o reitor, né, da Unicamp, os diretores ali envolvidos, o exército, né, em cima. E algumas pessoas foram, foi feita a rescisão contratual, porque eram terceirizados. Na rescisão contratual, eles ganharam ainda um bônus para ficar quieto. Tá? A gente chegou a falar com algumas dessas pessoas. Então, assim, o negócio é muito mais... É uma história longa.